Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos, presença de Deus. Agora nós vamos relembrar, vamos recapitular o assunto da semana passada da lição. Vocês viram aí que foi um assunto bem cabuloso, né? bem complicado, né? Tanto é que eu não queria muito que essa ficasse aqui, porque esse assunto é tão polêmico que podia ser que ela não acompanhasse ainda. Por isso que ela foi batizada ontem e ainda está indo para a sala dos visitantes. Mas é um assunto difícil, mas é um assunto que vale a pena a gente refletir para que não aconteça aqui na nossa igreja, certo? Porque o tema dessa semana passada foi pecado na igreja. Então, gente, o verso memorizado está lá em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. 46, 19 e 20. Um verso bastante conhecido. A gente geralmente usa esse verso quando a gente está fazendo aquele estudo sobre saúde. É assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, no vosso corpo. Então, se der está falando aí de que nós não pertencemos a nós mesmos. A gente sabe que existe por aí aquela frase que muita gente usa: meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser com a minha vida, com o meu corpo, não preciso dar satisfação a ninguém. Mas nós vimos aí que tudo que nós fazemos tudo que entra pelos nossos olhos, pelos ouvidos, pelos nossos sentidos, tudo aquilo é absorvido por nós, e se for coisa boa é para a glória de Deus, e se for coisa ruim é para desonrar o nome de Deus. Então, aqui a lição começa dizendo: nosso cérebro é como uma esponja. Tudo que chega pelos nossos sentidos fica registrado, vai absorvendo tudo. Tudo que a gente percebe no dia a dia vai ficando guardado no nosso cérebro. Porque nosso tempo é o tempo do Senhor, nosso corpo, né? E nós temos que guardar o tempo do Senhor. Exatamente. Não guardar coisas erradas. Isso de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. Acho que vai ter ligar isso daí comigo. Então, gente, como vocês disseram aí, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você mora numa casa alugada, você vai precisar sair daquela casa para ir para outra. Você já deixa a casa que você está alugando ali, você deixa ela desarrumada quando você sai, ou você deixa limpa para o próximo morador? Do jeito que receber. Então imagine que o seu corpo é uma casa alugada. O Espírito Santo mora nessa casa, mora nesse templo. Eu não posso deixar ele desarrumado para o Espírito Santo morar. Eu tenho que deixar ele limpo, perfeito e santificado. Então, gente, no nosso dia a dia, nosso cérebro ficando sujo com várias coisas que o pecado vai colocando. Então é preciso que a gente sempre faça essa faxina cerebral. E aqui diz que os cristãos, nós somos facilmente impactados pelo mal ao nosso redor. É possível que a igreja seja influenciada pelo mundo ao redor dela? Sim. É possível, né? Eu acredito que a própria igreja do Corinto foi influenciada pelos seus arredores, né? Porque eles viveram num momento em que tudo poderia dar certo para aquela igreja, mas as pessoas deixaram de ser contaminadas pelo pecado, né? Exatamente. Prostituíram, vamos dizer assim, espiritualmente e literalmente, né? Porque já viu, teve aquele caso de incesto lá, do filho que ficava com a esposa do pai, né? Eu acho que na lição passada também a gente tem estudado um pouco sobre esse tipo de pecado existente, porque havia contendas, né? Dissensões na ceia. Alguns irmãos colocavam outros na justiça. Enfim, era uma igreja completamente corrompida.
Santa semana ficam as lições para que a gente possa aprender. Acredito que a gente diz assim, eu não convivi com Jesus, eu não convivi com os apóstolos, mas nada mais que possa exortar do que essa palavra que nós temos aqui, que é viva e eficaz. Mas eu não convivi, para isso aplicar hoje seria muito difícil, mas a palavra está aí, porque nós, enquanto igreja, irmãos, a gente fuja, né, desse mau exemplo. Isso. Então, gente, desde o tempo lá dos apóstolos até hoje, como você disse, a igreja cristã tem recebido muita influência do mundo exterior. Não deveria, mas infelizmente tem. Hoje a gente fala muito, um assunto que é muito falado na igreja, é como a música do mundo às vezes influencia a música da igreja. Né? Sim. A gente sempre fala isso. Os cultos estão ficando parecendo shows e deixando de ser para adoração a Deus. Então esse é um tópico que geralmente se fala quando diz que o mundanismo está entrando dentro da igreja. É um assunto bem discutido. Então, aqui essa história da igreja de Corinto mostra que isso não é uma coisa de agora, de 2026. Isso é uma coisa lá no tempo de Paulo. O mundanismo ali de Corinto está entrando na igreja de Corinto de uma forma que a própria igreja de Corinto está pior Do que a igreja está pior do que os ricos. Já pensou alguém dizer que aqui está pior do que o carnaval? Aqui está pior do que a folia? Alguém chegar a dizer isso? Então a igreja de Corinto estava pior do que o mundo fora. Eu não preciso de uma programação. Aí eu fui para uma pessoa, essa pessoa me mostrar. E a pessoa estava assim, não vi diferença nenhuma. Porque era muita gente gritando, porque teve pessoas diferentes. E as pessoas eram gritando, parecia que estavam gritando. Capítulo 1 a 4, depois a gente vê do 5 em diante, né? Abriu a porta para as condutas reprovadas denunciadas nos capítulos seguintes, que foi a pornografia, Isso é interessante. Né? Então, é quase uma ponte. É um pecado que puxa o outro. Que puxa o outro, justamente. Isso aí está na liçãozinha. No sábado. Porque isso aqui, essa expressão mostrou interessante. Na semana retrasada, ou melhor, na semana passada, não passada é essa que está vendo agora, na outra semana, a gente viu que o primeiro problema da igreja de Corinto era justamente as divisões, as facções que tinha na igreja. Então a lição está dizendo que aquelas divisões que tinha na igreja de Corinto contribuíram para a imoralidade, a pessoa dos pecados que nós vamos ver agora. Então agora nós vamos ver que pecado grave era esse aí que Leodécio falou, em 1 Coríntios 5, verso 1 e 2. Entender aqui as palavras de Paulo, esse problema aqui. Mas é interessante como Paulo não começou a carta falando logo desse problema aqui. Ele começou falando das divisões. Para ele, o pecado principal daquela igreja era as brigas, eram as contendas que tinha naquela congregação. Não era nem isso aqui é um pecado hediondo, mas ele começou primeiro pelas divisões que tinha na igreja. Mas vamos lá. Verso 2. Ouve-se por aí
que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Olha aí, quem são vocês? É uma imoralidade dentro da igreja que não tem nem entre os gentios, entre as pessoas que não conhecem a Deus. 1 Coríntios 5, verso 2. E vocês andam cheios sem obra. Não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam estar lamentando e tirar do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então aqui não foi a mãe do cara, foi a madrasta dele. Ele não ficou com a sua própria mãe, claro, mas ele ficou com a madrasta. Também não deixa de ser um ato incestuoso, né? Incesto. E o pior é que, além de estar acontecendo, a igreja se orgulhava disso. Sim. Fazendo vista grossa. Aí, quem viu a lição, quem estudou essa lição aí, qual foi a razão aí que a lição acredita que tenha sido? Por que eles estavam cobertando esse pecado? Essa coisa do orgulho aí da igreja, né? A igreja se orgulhava por fazer isso. Eu estou dizendo, essa palavra orgulho, o orgulho humano, eu acho que é a palavra central existente no pecado, né? Porque foi o orgulho que veio a rebeldia depois disso, né? Aí eu fiquei pensando, mais orgulho por fazer aquilo, por fazer o que é ilícito. E depois tem um outro verso, você poderia até dar uma luz aí, que eu não sei qual é o livro que diz que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém. Eu acho que é mais simples, né? Então será que eles achavam que... Pronto. Se eu posso, mas não devo fazer tudo. Então, o que é que eles achavam? Olha, outra coisa, a liberdade que Deus nos dá não é para o pecado, né? Ele nos torna livre do pecado, mas Ele não nos fez livre para o pecado, né? Então a gente tem que pensar, eu fico pensando, será que eles interpretavam isso de forma errônea? Ou eles sabiam, com certeza sabiam o que estavam fazendo. Talvez isso aí fosse um verso para depois eles se ampararem, apoiarem, mas está escrito, né? Que tudo é isso. Então tem várias explicações por que eles se orgulhavam. Tem essa primeira que você disse, que provavelmente eles interpretavam que eu estou livre para pecar, não livre do pecado. Essa é a primeira interpretação. Eles achavam que agora em Jesus eles estavam livres para pecar à vontade. Gente, por mais que isso pareça algo estranho para vocês, mas o pior perigo que a gente pode cair é achar que porque a gente está aqui, achar que porque a gente parece santo para todo mundo, a gente pode pecar à vontade por trás. Muitas pessoas cometem esse erro. É importante parecer que é santo para a igreja, para os familiares, para todo mundo. Parecer que não é, parecer que não peca, para que eu possa pecar à vontade sozinho, sem que ninguém me escute. Isso, a pessoa que pensa assim, ela não está levando em consideração que Deus está vendo ela. A família pode não estar vendo, a igreja pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Então, nós temos que procurar a santidade não para aparecer para os outros, mas para nós estarmos de bem com Deus. Então, o que a igreja de Corinto provavelmente eu mais acredito? Tem uma parte também que vai falar mais à frente, que eles acreditavam que o corpo era para o sexo, né? Como o estômago era para comer, o corpo era para o sexo. Vamos chegar a isso aí Mais à frente. esse na pauta. Aí então, agora o detalhe que a Ariadne falou, mas ninguém escutou, nós vamos perguntar a vocês agora. Você falou muito baixo. Ariadne falou? Ela porque Por que eles faziam vista Passa esse grossa? microfone para ela. Por que eles faziam vista grossa? Você lembra? Lembra-se mais ou menos. Paulo disse porque eles se orgulhavam de. A palavra agora eu esqueci. Não é de fazer vista grossa. Eu
Porque é o seguinte, eles se orgulhavam de tolerar esse pecado. E aqui a lição ela faz uma suposição. O texto não diz, mas uma suposição. Provavelmente essa pessoa, esse homem que está nesse caso com a madrasta, provavelmente fosse um irmão bastante rico. Isso influenciava. Talvez ele tivesse muito dinheiro, muita influência, muita posição. Agora é bizarro, né? Você pensar, não, aquele irmão ali é um excelente ancião, um excelente cantor, um excelente sonoplasta. Esse detalhe de ficar com a mulher do pai é besteira, vamos ignorar isso. Né? E aí você é coberto, você está sendo conivente com aquilo ali e a causa está se destruindo em você também, porque você está pecando o erro. E aí você veio falar comigo, tipo assim, se eu fazer a mesma coisa, né? Eu pedi a autorização do pastor. Aí eu pensei assim, não, eu não faço o que o pastor não, eu faço o que o meu pastor é Jesus, eu faço o que ele diz, não sai uma coisa. Você tem isso, né? Não vem saber só. Eu digo, não, sinto muito, isso aí está errado. Meu cara foi perguntar ao pastor, o pastor autorizou. E não sei. Isso aí a gente só pode fazer só com uma pessoa. Em casa, é qualquer um. Na classe do professor diz assim que o que de nós, o nada a ver. Sim, vai socorro. Nada a ver com o dia do sábado, nada a ver. Vai influenciando. Só essa vezinha, não tem problema. Uma vez só. Você faz isso que você falou. Vou começar a informar. E no caso eu entendi que é o ensejo. Lá em Campo Grande, eu morei em Campo Grande em 83. Isso foi uma época que eu vi que deu umas emergências aí, dadas pelo governo José Coutinho. Nesse tempo eu não era nem mais comunicado ainda. E pela situação financeira que eu dormi, eu fui lá na casa da irmã minha trabalhar lá. E lá existia uma família e o próprio filho ficava com a mãe. Então, assim, o que está escrito aqui é que isso é descriminalismo. Porque o que Paulo escreveu aqui sobre esse assunto, a gente entende que isso não é de Cristo. E a razão de algumas pessoas talvez saber e ocultar, não querer escrever, no meu pensamento é assim, se eu acoberto um crime, uma coisa que está errada, de repente é você também não necessariamente fazer parte daquele crime como uma pessoa, de repente pode fazer um comportamento também. Porque eu acredito que ninguém oculta as coisas se não for, digamos assim, se não for um evento, não, e assim, eu creio que muitas coisas a pessoa não se mete por medo de retrasar, mas isso é um grande, isso é uma família que... Agora assim, nessa casa só morava filho e a mãe, mas isso era verídico porque ele morava lá e minha irmã não sabia disso. E como se diz, a gente vê que as pessoas fazem o erro, sabendo que é errado, mas o filho e a própria mãe, onde é que está a cabeça da mãe? Porque assim, é uma forma de fazer um erro e o outro não pensar. Principalmente em lugares assim afastados da. Nesse tempo eu fiz 14 anos,
quem de nós aqui não sabe o que é o certo e o errado? Eu falo, quem de nós? Nós vamos saber. Todos nós sabemos. E o ser humano em si, eu acredito que todo mundo sabe. Porque assim, vamos sair de uma pessoa que nasce, que cresce, e não tem um entendimento da coisa certa. Então, que meio foi criado? Eu já falei outras vezes, o que foi criado pelos avós? Apesar de eu ser filho de uma pessoa que se prostituiu a vida inteira, mas o certo eu sei que é porque a minha avó sempre nos acha que a minha avó era da igreja batista e eu primeiramente a gente, aos domingos, a gente andava aí 1 quilômetro e 2 quilômetros, atravessava esse rio azul para ir para Carnaval, eu sou dali de Alto Preto, São José. Mas todos os domingos ela tinha por função ir para a igreja de noite arrastada. Às vezes o rio estava pegando água, aí a gente não ia, porque o rio estava cheio, ficava sem. Mas foram coisas que eu guardei de criança até hoje a gente tem o certo, sabe? E tem poder de saber. Mesmo você sendo criado no meio que tem algumas coisas erradas, você vai saber definir o que é certo e errado. Mas 90% vem da influência. Da influência? 90%. Acredito que a influência influi muito. Porque Paulo mesmo diz aí que um pouco de fermento, a fermenta toda a massa, retirar do meio de vós. Se você é um advogado, você vai ser advogado, porque você vai se espelhar nele, vai gostar. Pois é, então, essa prática aí, às vezes acontece em comunidades assim mais afastadas da sociedade, da civilização. Às vezes acontece na cidade, mas é mais comum em lugares afastados. Aí acontece numa casa e os outros vão copiando e vira um costume comum ali. Mas, gente, aquela igreja não sentia nada com isso. Para eles era comum. Por quê? Porque eles tinham se acostumado com o pecado. Olha, eu vou mostrar para vocês como era que Ló. Vou mostrar para vocês que pode existir na mesma casa pessoas que ainda sentem alguma coisa, que ainda sentem algum nojo em relação ao pecado, pessoas que não sentem nada. Você lembra que Ló ele era sobrinho de Abraão e Ló foi morar dentro de Sodoma. Você sabe que Sodoma e Gomorra era aquele ano. Olha o que diz lá em 2 Pedro 2, versos 6 e 7, sobre Ló. 2 Pedro 2, versos 6 e 7. Para você ver que nós falamos aqui sobre uma igreja que não sentia nada com relação ao pecado daquela família. Mas, e se o pecado for da mesma família, uns sentem e outros não? 2 Pedro 2, versos 6 e 7, diz o seguinte: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Ou seja, Ló foi morar em Sodoma, mas todo dia Ló ficava incomodado com aquela perversidão, com aquela imoralidade que tinha em volta dele. Mas a família de Ló não. A família de Ló era insistindo em sair de Sodoma e não queriam sair. Eram os anjos dizendo: nós vamos colocar fogo nessa cidade, vamos destruir essa cidade, e eles estavam remanchando para sair de Sodoma. E por isso que a mulher de Ló olhou para trás e viu uma estátua de sal. E por isso que as filhas de Ló fizeram com ele aquela barbaridade também depois que ele saiu de Sodoma. E é por isso que Ló também, apesar de ele afligir sua alma, na hora que os homens chegaram na porta dele, querendo os anjos, que ele não queria as filhas, queria os anjos para abusar, Ló ofereceu as filhas no lugar dos anjos. Então, gente, é possível sim que na igreja aconteça esse tipo de coisa. A gente fechar os olhos para o pecado, fechar os olhos para uma coisa errada. Mas nós temos que resolver isso da maneira certa.
temos que resolver isso do jeito que Jesus ensina. Nós vamos prosseguir na lição para a gente entender a maneira certa de resolver esses problemas. Toda igreja tem problemas, tem pecados ali que precisam ser corrigidos, mas tem um procedimento que a igreja toma, que é o procedimento certo que Jesus ensinou para a gente vencer isso, certo? Disciplina eclesiástica. Exatamente, vamos ver na quarta-feira. Na terça, Paulo vai falar de outro problema. O primeiro problema é esse problema do incesto. Agora, o segundo problema é tão grave quanto. Olha aí, capítulo 6 agora. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6. Verso 2. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Olha o verso 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Gente, então aqui é o seguinte. Aqui a lição esclarece que houve uma rixa, houve uma briga lá entre esses membros e um colocou o outro na justiça. E o pior de tudo é que não era nem um crime. Ah, não, ele roubou uma coisa minha. Ah, ele roubou a minha casa. Ah, ele fez alguma coisa muito grave. Era uma coisa besta, era uma coisa simples, não chegava a ser um crime, e aí um membro colocou o outro na justiça por causa disso. Agora me digam aí, o que é que vocês acham disso aí? Qual é a impressão que a sociedade ia ter dessa igreja, em que um membro coloca o outro na justiça? Só recapitulando um negócio aqui bem entendeu? O rapaz do incesto, lá em 2 Coríntios 2, 5 a 10, ele se arrepende, provavelmente da igreja em si. Ele foi para lá agora. Não sei se você para lá agora. Esse já está na terça, não? É, mas na quarta, quando vai falar do disciplina, ele vai falar desse. Já deu spoiler já. Mas foi bom isso que ele disse. Mas vamos segurar só um pedacinho. A gente chega lá. Ó. A gente chega já lá. Então, isso que a gente comentou aqui agora. O irmão colocou o outro na justiça. Uma coisa simples, uma. Quando é uma coisa grave, não tem interesse. Uma coisa assim, de repente resolver, e deveria resolver na justiça, igual pessoalmente. Acho que ela é grave. Aí essa decisão é melhor Então, qual é a impressão que a Paulo sociedade. desse não é muito se espelho, né? O mundo se espelha em nós. A gente se trata como uma família separada. Aí a gente leva o próprio irmão à justiça. Que moral vai ter? Aí não há entre vós um sábio que possa resolver isso? É possível, tem uma pessoa de juiz para resolver essa situação, tem que recorrer a um juiz de fora. Aí a lição diz assim, não é para a gente achar que todos os juízes são corruptos, mas é muito melhor resolver isso também de igreja do que envolver uma pessoa que nem conhece a Deus. Porque além de ter um mau testemunho, mostra que a igreja é despreparada para resolver as coisas. E olha, tudo que acontece na igreja, todos os procedimentos da igreja, como o Cleiton falou, deve ser um exemplo para fora. Onde é que você vê uma reunião de pessoas para votar uma coisa lá fora que não termine em briga, que não termine em contenda, que não termine em discussão?
Toda vez que tem alguma votação, alguma eleição, termina todo mundo brigado, aí tem boca de urna, tem corrupção, tem tudo que não presta. Aí olha aqui a reunião de comissão da nossa igreja. Como é a paz? Apoio para isso, todo mundo levanta a mão. Quem vota nisso, todo mundo levanta a mão. É uma paz. Então, cada procedimento da igreja deve ser um exemplo para fora. A paz, a união, o mesmo pensamento que nós temos aqui deveria ser copiado pelas pessoas lá de fora. Agora, um irmão colocar o outro na justiça, isso é algo terrível que essa igreja fez. A São está falando sobre essa questão, mas eu vejo isso acontecendo com pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente faz uma coisa errada, ao invés de você chegar lá, conversar com o irmão, você vai falar, gente. Não precisa nem ser uma coisa tão grande, né? De justiça. Na própria hora que a gente, até mesmo, o irmão vir falar de outro para você, o que você tem que fazer? E falar dele também junto com o irmão, ou não vamos procurar ajudar o irmão, né? Só pelo né? Porque hoje em dia, quem mais quer ser repreendido, a gente às vezes até tem medo de repreender, porque o meu do irmão vai ficar com raiva, mas aí não importa se ele vai ficar com raiva, o que ele vai dizer. A nossa obrigação é falar. Eu sempre digo, se o irmão, eu falo, não pode errar, você não sei nem só capaz de fazer, de agradecimento para essa pessoa que chega aqui e diz, você está fazendo isso. Mas eu sei, essa roupa que você está usando não é adequada. Pode vir, eu não tenho raiva, eu peço que venha. Porque muitas vezes a gente está se comportando de uma maneira que a gente não. Sabe? A gente está tão longe de Deus que nem o Espírito Santo fala com a gente. Então eu digo assim, peraí, eu vou dar aquele irmão e falar. E a turma, para ver se ela escuta. Né? E a gente muitas vezes nem escuta o irmão. Acha que o irmão deixa o pecado, acusa. Isso é isso que a gente tem que ver, assim, né? Refletir na lição, que tudo é pensar para a gente. Se eu não estou pecando na sexualidade, mas estou falando da minha irmã, cada um vai refletir. Os comentários da lição que falar. Porque muitas vezes. Jesus nos ensinou algo muito importante para a gente. Ele disse o seguinte. Vamos ler esse verso agora, esse aí vai dizer? Mateus 18, 15 e 18. Isso que Cláudio vai falar agora, vamos ler agora. Deus. Quero saber. Pronto. Não, eu já conheço ele, lembro já. Mateus 18, 15 a 18. Mário José já fez o gancho da terça para a quarta. O Cláudio já anunciou o texto aí. Mateus 18, 15 a 18. Com esses casos como esse do incesto, casos como esse do processo da justiça e outros casos de pecados que acontecem numa congregação, qual é a maneira certa de lidar? Jesus explica. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Aqui Jesus explica pecar contra você. Mas segura aí, Mateus, eu vou conferir só com Lucas. Vá, Mateus, como é que lá em Lucas diz? Pronto. Aqui em Mateus diz, se o seu irmão pecar contra você. Lá em Lucas 17, diz assim, se o seu irmão pecar. Então a gente pode entender o seguinte, se a pessoa estiver em pecado, seja adultério, seja qualquer coisa que vá contra a lei de Deus, qual é o procedimento? Vá e repreenda em particular, chame a atenção dele em particular. O que acontece, gente, que todos nós devemos evitar é o seguinte: tem muitos lugares por aí em que, se eu sei que você está em pecado, além de falar mal, eu uso o púlpito como uma forma de acusar aquele irmão. Tem gente que faz isso. Eu sei que ele está errando no adultério. Aí eu vou, faço um sermão todo cheio de raiva para falar, dando indiretas para aquele irmão. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu vejo isso acontecendo muito e é bom vocês entenderem que isso não deve ser feito. O que a gente deve fazer é ir lá, pessoalmente, falar com a pessoa, para a pessoa se endireitar. E não soltar indiretas a ela no sermão ou em qualquer outro lugar. Isso é coisa de covarde e de quem não teme a Deus.
pedir algo para o seu irmão, Deus não recebe o louvor, Deus não recebe a mensagem. Nada que você entregar a Deus, se você tiver igual com alguém, é perdido. Rapidinho, você tem uma história de um irmão que recebeu uma disciplina na igreja. E na hora da decisão, ele foi chamado em público. Ele não sabia disso. E no público foi anunciado uma votação. Quem era a favor ou não de que ele permanecesse no serviço, vamos dizer assim, de canto. E a mãe desse jovem estava na igreja. E toda a igreja levantou, somente ela que ficou sentada. Né? Então eu acho assim, para esse irmão, ele foi ao único que pode ajudar Deus. Né? Aí eu acho que, assim, infelizmente, os irmãos estão entendendo que se ele tivesse pecado, teria que ser comunicado e decidido por uma comissão. Né? Essa igreja fez todo isso. Não expor esse irmão. Assim, não estou falando da denominação, isso é fato, aconteceu. Né? Mas que nunca isso venha acontecer na nossa igreja. De alguém receber um recado, como você disse, porque há outras formas camufladas de se denunciar, de se julgar o irmão. Posso dizer que não seja dessa forma, convidando toda a igreja para votar, mas pode ser um recado que venha do culto. E eu gosto muito quando vem do culto, alguma coisa que fala no meu coração, que me corrige como a irmã falou ali. Eu acho que não deve vir do culto uma acusação direta, sabe? Isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Que por exemplo, todo mundo sabe em caso de traição na igreja. Aí você prega só sobre traição. E muitas vezes até olhando para aquela pessoa, né? Quase apontando. Eu gosto quando eu não sei o que está passando na sua vida e Deus me dá uma mensagem que, mesmo sem eu saber o que está acontecendo, a mensagem vai tocar você. Sim. Quando eu estou inocente da sua situação, mas eu sabendo o que está passando, e eu vou e prego olhando para você e acusando você, aí é errado. Agora, qual é o procedimento? Vamos ver Jesus explicando. Falei com meu irmão, repreendi em particular, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, que essas pessoas aqui, gente, pode ser o ancião, que é a pessoa que conhece a realidade de todo mundo da igreja. Se ele se recusar a ouvir o ancião, expõe o assunto à igreja. Mas a igreja não é a igreja, é só a comissão. Não é desse jeito aí que a pessoa fez. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, considere como gentil e publicano. Se a pessoa não quiser se endireitar, aí o jeito é a remoção. Mas para evitar a remoção existe a disciplina. Então a disciplina é um procedimento que a igreja faz, não para humilhar o irmão, não para afastar aquele irmão, mas para endireitá-lo, para corrigi-lo. Deus não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, isso mesmo, Davi. É interessante o que você está dizendo aí, e eu vou até um pouquinho do que o irmão falava lá sobre o fermento na massa. Que é o fermento, ele falava do orgulho da igreja. E o fermento do pecado, né? Quer dizer, para que não levedasse essa massa, no caso, para que eles não se espalhem pela igreja e contaminem todo mundo, é preciso da correção, né? E o mais importante, que eu acho que você falou aí no finalzinho, está em alguma parte da lição, que vai dizer que ele falou que aquele jovem, ele se arrependeu e houve correção para ele. E a gente também tem que ter uma coisa em mente, é que a gente não pode julgar o nosso irmão. Ele recebe disciplina, mas a gente agora não pode virar as costas para ele, porque ele tem que passar por um processo de conversão e de arrependimento, né? Então eu acho que o ponto central aí de Paulo é dizer que a disciplina eclesiástica ela é essencial, mas o resultado final é conduzir disciplinado ao arrependimento e à salvação, porque o que a gente tem que Deus quer
quebrar um mandamento, ela pode ser disciplinada. Se eu quebrar um mandamento, se você vir fazer uma coisa no sábado, quebrar qualquer mandamento, eu posso ser disciplinado. Qualquer pessoa da igreja pode. Então, é estendida a todos os membros. E todo esse processo de disciplina tem que ser feito com acolhimento, com amor. Aqui não é um tribunal. Quem faz parte da comissão não é mais santo do que o resto da igreja. Sim. Se alguém da comissão errar, também está sujeito a disciplina. Na igreja está em processo, né? A gente está em processo de separação, e é constante, e qualquer um de nós pode cair, né? Isso que a gente tem que viver muito o presente esquecendo o amanhã, né? Porque a graça é para o hoje, é dizer ao Senhor, me segura hoje ainda, e no dia da manhã o Senhor. Mas a lição diz que a gente se abstenha de idólatra, de prostituta, porque nem comais com ele, porque em tempos antigos, até hoje ainda os judeus ainda coisa. A coisa mais sagrada deles é a refeição. Eles se sentem no chão, né? Nem com a mão esquerda, eles gostam de coisa que a mão que se limpa com a direita. Então, a refeição, para eles, tem muita intimidade, muita coisa. Paulo diz, nem comais com eles. Esse detalhe aí de não comais com eles é no sentido do seguinte: se eu falei com o irmão, se ele foi disciplinado e mesmo assim não se corrigiu, se ele quer continuar na prática da bebida, se ele quer continuar na prática de quebrar os sábados, se ele quer continuar na prática do pecado, se ele não quer se corrigir de jeito nenhum, Aquele que se diz irmão, que é aquele que se diz gentios, você teria que sair do mundo. Paulo vai dizer. Então, se a pessoa não quer abandonar o pecado, aí você não deve se juntar com a pessoa assim. Mas se aquele irmão se endireita, volta e se corrige, aí ele é recebido com todo amor. Sim, senhor, lá aí em 2 Coríntios 2, 5 e 10, aí Paulo vai dizer. Que aquela pessoa, daquele sexto, não diz essa explicitamente, passagem. não diz explicitamente, mas é bem provável que seja aquela pessoa. Porque tem dois casos, tem vezes que o incesto tem que colocou um na justiça, mas é mais provável que seja do incesto. Ele se corrigiu, ele se endireitou, então aquela disciplina foi benéfica. O comentarista diz que depois dessas cartas é importante lembrar que toda a igreja talvez voltou a olhar para essa escritura, porque tudo que estava acontecendo lá, provavelmente ele estava deixando a Bíblia de lado, não estava seguindo o manual. Isso. Uma igreja que não segue a Bíblia nem o manual da igreja está sujeita a fracassar. Entendi. Vai dizer esse negócio. Vai. Infelizmente, a menina está fazendo. Já faz muitos anos que ela disse isso. Quantos anos dela? 27. Aí Já é adulta. ela foi uma vez para a igreja, né? Aí fazia pouco tempo que ela está saindo. Aí ela disse que foi à igreja, foi dentro do prédio. Aí tudo bem, né? Ele foi, quando ela veio, ela não falou nem isso, falou não sei quanto tempo. Infelizmente, uma pessoa, pior que a pessoa era, assim vamos dizer, de comissão, uma pessoa de cartão. Olhou para ela assim, de um jeito, ela disse que se não fosse Deus no coração dela, ela nunca mais teria entendido. Eu fiquei tão decepcionada, porque assim, eu conheci essa pessoa, eu fiquei essa pessoa fez isso. Então assim, a gente que, porque eu sempre, eu não sei porquê, Deus está me colocando de uma forma tão impressionante que eu não sei. E tudo que a gente tirar aqui, que seja para nós. Será que eu não estou fazendo isso? Fulano fez isso, mas eu estou fazendo isso aqui. A gente refletir na nossa vida. Porque não é só, Deus não quer só que a gente saiba das histórias do passado. Ele quer que a gente se corrija, né? Depois que seja a correção para a gente. E para o que acontece, né? Porque
2, 5 ao 10 vai falar o perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Está vendo? A disciplina já é dolorosa por si só. Agora, depois da disciplina só voltar para a igreja e receber o descaso de todo mundo, o olhar torto de todo mundo, pior. O julgamento, né? Com certeza vai ser perdoado. E os irmãos, aí que igreja é essa? Se é a igreja que salva? Eu acho que E agora fala diz que onde abunda o pecado, superabunda A graça. a graça. Então, é nesse Deus, é a esse Deus que nós servimos, né? Nós não servimos a Deus tirano, porque a diferença de Deus para os demais deuses é que os outros só querem a destruição. Deus quer nos salvar. E Deus quer nos salvar. Então, isso aí é muito importante. Davi, eu estava vendo aqui alguma coisa em relação ao que o irmão tinha dito naquela hora. Porque eu acho, olha, isso aqui, olha. Essa lição é muito Que tal fala de disciplina, seja. comentarista. Não, pode falar. Não, vai. Essa expressão, que esse tal seja interessante mais uma instituição da carne, a fim que o Espírito seja salvo. O Senhor, quando eu vi isso, eu digo, essas palavras não são duras demais, não, né? É a lição espírita. É, mas que a gente vai entregar ele para o diabo. Justamente. Ele mesmo se coloca no controle de Satanás. Aí aqui vai dar uma explicação, Davi diz assim, na prática, ele ordena que o pecador colha os frutos de sua própria escolha, né? Então, realmente a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E outro ponto aqui, o apóstolo também incentiva a preservação da fé, ordenando que os membros não se associem nem como as pessoas que praticam a imoralidade. Por isso que ele disse ali. Aí tem uma pergunta aqui, essa agregação é divisão? Eu digo, peraí, que evangelho é esse que está causando segregação entre os irmãos? Aí a resposta é não. Porém, significa ter cuidado com as influências maléficas. Aí entra a questão do fermento na massa, né? Que leveda. E a gente sabe que o fermento na massa, ele não vai levedar só uma parte do bolo, ele vai levedar todo o bolo. Se a gente trouxer isso para a vida prática, alguém que causa o mal aqui, ele acaba contaminando toda a igreja. Existe uma passagem muito interessante também, que o estudo nosso aqui, que é a história de Acã, né? Acã, né? Que Acã trouxe espólios de guerra e ficou lá, botando lá dentro dos seus cofres, e depois Deus manda que faça quase assim um censo para chegar até a família. E quando chegou a família, chegou Acã. Mas não sabe Acã que aquele pecado, ele causou benefícios a toda a congregação, a toda a tribo, né? Toda a igreja que não passa anos sem batizar, toda a igreja que passa anos estagnada, morta, sem ninguém dizer amém, sem ninguém vibrar com nada, aquela igreja que está estagnada é porque está cheia de vírus, cheia de pecados escondidos que não são resolvidos. Então, Esse está no Espírito isso aí, não, a própria história de Acã é o princípio para isso. Sim. Então, a disciplina serve Aí para corrigir a pessoa é e para a igreja poder deslanchar. Exatamente. Tem uma parte dessa. Eu também, quando li, eu achei que era entregar a Satanás das portas para fora e não aceitar. Mas pegar Satanás porque as nossas condutas fora da igreja, a gente já está vivendo com ele mesmo. Para que a gente se arrependa e veja que ali está entregue a Satanás. A pessoa mesmo se colocou do lado de Satanás. Do lado de Satanás. Gente, vamos ficar de pé? Essa é uma lição maravilhosa. É uma lição maravilhosa. Muitas lições, né, Davi? Só que eu acho digo, que essa lição é para adventista mesmo. por isso que eu acho que ainda é muito cedo para ela, que ela precisa ainda conhecer ainda muitos Eu detalhes. digo para adventista mesmo, é porque tem que falar, a gente às vezes lê já com olhar Tudo de para o fora. mundo externo, mas eu tenho que olhar para o meu eu. É isso. A gente não sair aí achando que
momento aqui de partilha, por esse momento aqui de conversas, que todos aqui deram suas opiniões, mas que todos esses apontamentos que nós vimos aqui, se nós possamos realmente considerar, para que a nossa igreja não cometa esse mesmo erro, esses mesmos erros de Corinto, que essa nossa igreja possa ser um exemplo para o mundo da união, do amor, do afeto, do acolhimento para com as pessoas que pecam, para com as pessoas que erram. Nós possamos entender que todos nós já fomos assim. Já estivemos entregues a Satanás, como o Pedro falou antes. Todos nós já vivemos no pecado, já vivemos no erro, mas o Senhor nos resgatou. Então nós não somos santos, nós não somos perfeitos, não somos melhores uns que os outros. Nós seguimos esse procedimento que o Senhor nos ensinou para que a pessoa possa se endireitar e para que a igreja possa prosperar. Então o Senhor nos ajuda a ter esse olhar terno, a ter esse olhar de cuidado e que teu Espírito possa estar conosco, nos ajudando a ser a igreja mais unida, em nome de Jesus. Essa lição é muito boa.